Deus seja louvado. Aqui quem fala é a irmã Rosângela. Eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Essa é a segunda vez que eu mando testemunho aqui nesse canal. E hoje, irmãos, eu estava aqui na minha luta, fazendo as minhas lutas diárias de dona de casa, né? E de repente eu comecei a pensar em algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. E eu senti no meu coração, como se fosse um despertar de Deus, para repassar isso aqui para outras pessoas. Quem sabe de repente, quem sabe alguém precise ouvir, né? Para fortalecer mais a sua fé. Então, irmãos, o que aconteceu foi o seguinte. Há um tempo atrás, eu estava ouvindo um testemunho, já faz bastante tempo. Foi assim que iniciou a pandemia, foi. E eu sou nova na graça, eu congrego muito pouco, então eu não tenho muito assim, eu não tinha, e ainda me sinto muito nova também, muito nova na graça, eu não tinha muito entendimento de muitas coisas, né? Questão de doutrina. Eu peço até desculpa para os irmãos pela forma de falar. Eu acho que dá para todo mundo perceber, né? Quando a irmã ou o irmão, eles têm muito tempo, assim, na igreja, falam diferente, né? Mas o importante é a gente buscar e estar na presença de Deus, né? Então, voltando ao que aconteceu comigo. Eu estava ouvindo, né, um testemunho, e a pessoa que estava falando sempre dizia assim, usava a expressão assim, Deus falou. Aí ela dizia, Deus falou isso, isso, isso. E eu ali ouvindo, eu questionei, irmãos. E eu questionei, e eu cheguei a pensar e falar alto assim, falei, eu não sei se eu acredito que Deus fala. Como é que Deus fala? Eu ouvindo o testemunho, eu falei isso. Tudo bem, eu ouvi tudo e fiquei questionando aquilo ali no meu pensamento, né? Que eu não entendia como que Deus falava. Aí, isso era à tarde, quando foi no outro dia de manhã, eu estava saindo da porta do banheiro e o Espírito Santo falou comigo. E aí disse o seguinte, ora antes de sair. Eu estava me preparando para sair para o meu trabalho, né? Aí eu olhei para um lado, olhei para outro, era algo tão forte, era uma ordem que eu estava recebendo, só que a voz não era humana, só que eu não ouvia uma voz. Aquilo saía de dentro de mim, mas era uma ordem, era um pensamento tão forte que eu ficava olhando para um lado e para outro tentando entender. Aí veio de novo, hora antes de sair. E eu fiquei, olhava para um lado e para outro, até que mais uma vez disse, hora antes de sair. Na terceira vez eu falei alto e disse, tá bom, eu vou orar. Sem entender o que era, eu vou orar. Porque assim, irmãos, todos os dias de manhã eu tenho o hábito já tenho esse costume de levantar e de orar. Mas antes de sair para o meu trabalho, eu não oro. Eu oro quando eu vou uma viagem, né, algo assim que seja fora da minha rotina. Mas só para mim trabalhar, o trabalho não é, meu trabalho é aqui mesmo, não é muito distante da minha casa, então eu não tenho esse hábito de orar. Mas nesse dia eu recebi essa ordem e aí eu obedeci. Eu orei antes de sair. Orei e fui trabalhar e fiquei. Não entendi por que aquilo e fiquei questionando, e fiquei pensando, mas também não entendi direito o que era,
obedeci e fui trabalhar. Até então, eu não pensava assim, isso é o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu não pensava isso, eu só fiquei assim. Aí fui. Antes de eu chegar no meu trabalho, da minha casa para o meu trabalho, eu creio que não dá 1 quilômetro. Quase isso, mas não chega a ser 1 quilômetro, não, é perto. Mas eu vou de moto. E aí, quando eu subi na pista e vou ali direitinho na minha mão, com 40 quilômetros, eu ando devagar, entrou um rapazinho na minha frente de moto também e foi na mesma mão que eu atrás dele, perto dele, atrás dele. E de repente esse rapaz para a moto e atravessa bem na frente. E eu já vou bem em cima, bem pertinho. Irmãos, eu gelei. Aí eu desviei a moto um pouquinho, freiei e levei um susto muito grande. Passei por o rapaz e segui. Na hora que eu passei, irmãos, eu lembrei que o Espírito Santo de Deus tinha mandado eu orar antes de sair. E eu orei, e eu pedi para que, foi uma oração rápida, mas eu pedi para Deus me guardar e que aonde eu estivesse Ele mandasse os seus anjos para me guardar. Essa foi a oração. Irmãos, aí nessa hora eu entendi tudo. Aí eu saí só glorificando a Deus, glorificando a Deus. E cheguei no meu trabalho, só dava glória a Deus e não falei nada para ninguém. Guardei isso para mim. E foi algo assim maravilhoso, porque eu senti o Espírito Santo de Deus e Deus me mostrou que ele fala assim com a gente, mas foi de uma forma que eu me assustei, eu levei um susto muito grande também, porque eu passei muito perto daquele rapaz. Pela mão de Deus, mas aconteceu um acidente, uma tragédia. E seria uma coisa talvez até terrível, né? Eu lembro que as pessoas ficaram todo mundo olhando para mim. Eu fiquei bem pálida mesmo, bem amarela assim, sabe, do susto. Mas eu saí glorificando a Deus, porque o nosso Deus, ele realmente fala com a gente. Irmãos, eu duvidei, então não duvide. E saiba que Deus, o Espírito Santo, ele habita em nós, ele está em nós. Muitas vezes a gente não ouve a voz dele, porque estamos distantes, porque não estamos buscando, né? Mas quando a gente está buscando, está firme na palavra de Deus, a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falar com a gente. Então, irmãos, foi isso que eu senti de repassar para os irmãos. Vai ser um testemunhozinho curto, né? Mas foi, foi algo assim que eu não consigo esquecer, né? O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Então não se afaste dos caminhos de Deus. Não se entregue aos prazeres do mundo, porque às vezes a gente fica sem ouvir a voz de Deus e acha assim: ah, Deus não está mais nem aí para mim, ele não escuta a minha voz. Mas o problema não está em Deus, está em nós. Nós é que nos afastamos, nós é que ficamos fracos. Ele está sempre à nossa espera. Eu vou contar mais uma obra que Deus fez, pequena e grande obra, só para dizer que está comigo. Quem sabe você aí que vai ouvir esse testemunho vai começar a olhar de uma forma mais simples e ver que a mão de Deus, ela não está só nas grandes coisas, está nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes. Então, irmãos, como eu congrego pouco, eu sempre busco
sentir a presença de Deus. Nem sempre a gente sente, né, irmãos? Às vezes a gente vai para o culto, entra e sai do mesmo jeito que entrou. Mas desde quando eu passei a frequentar a igreja, eu busco assim, Senhor, eu estou aqui. Então não deixa eu voltar vazia. Quando eu vou para a igreja, eu gosto de pensar assim e fazer essa, essa oração no meu pensamento para Deus. Então aconteceu que um dia eu fui a um batismo. Geralmente num culto de batismo a gente sente muita presença de Deus. E eu não sentia nada. Eu estava lá nesse batismo e aconteceu os hinos, a pregação da palavra e eu não conseguia sentir. E eu comecei a ficar muito triste. Eu digo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu não sinto a tua presença? Irmãos, eu nunca culpei um pregador por, por eu ir a um culto e não sentir a presença de Deus. Eu creio que quando a gente está na igreja e a gente não sente, é a gente que está em falha com Deus. É a gente que está se distanciando de Deus. Então eu fiquei muito triste nesse dia. Aí eu terminou o culto, às vezes a gente sente a presença de Deus, até num glória a Deus, numa saudação, na hora da exortação da palavra, na hora que alguém pede um hino, que você está sentindo o desejo de pedir, aí alguém pede o mesmo que você estava querendo pedir. E nada disso aconteceu nesse culto. Aí eu disse, Senhor, eu vou voltar do mesmo jeito que eu vim. E aí eu comecei a ficar triste, muito triste. E na hora que eu acabei de pensar, irmãos, eu dobrava o meu véu, coloquei ali na bolsa e de repente veio uma meninazinha. Ela veio lá, saiu lá de onde ela estava e veio até próximo de mim e me saudou. Eu nunca tinha visto aquela menina. Uma meninazinha mais ou menos de uns 5 aninhos por aí. E ela veio e disse assim, a paz de Deus, irmã. Irmãos, nessa hora, meu peito se encheu de alegria. E eu senti ali Deus dizendo assim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou contigo. Então, irmãos, Deus não abandona os seus. Não deixe de buscar. Não deixe de clamar. Se você sentir que Deus está distante, que Deus não está ouvindo a sua oração, saiba que Ele está ouvindo. Talvez você precise prestar mais atenção nos mínimos detalhes, porque Deus não abandona os seus. Então, irmãos, hoje eu sinto de mandar esse testemunho e peço aos irmãos que me perdoem a forma de falar. Eu estou aqui falando com sinceridade mesmo, de alma, sinceridade no meu coração. Eu não planejei fazer esse vídeo, eu estava aqui, esse áudio, não planejei gravar esse áudio, eu estava aqui cuidando aqui na minha luta e de repente foi como se eu sentisse um despertar. Isso serve para mim fortalecer, quem sabe também alguém que vai ouvir vai se sentir mais fortalecido. Então não se afaste e não pense que Deus não está ouvindo o seu clamor. Ele sempre nos escuta. Espere em Deus e fique em paz. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado.